Fala, galera! Meu irmão, substituir craque é algo para poucos, cara. Principalmente quando você chega no seu novo clube repleto de expectativa, inclusive nos valores investidos. Em um último vídeo da semana passada, eu dei meus pitacos sobre o momento do Arthur, né, a chegada dele para substituir o Luiz Henrique, o momento que ele está vivendo no Botafogo, que parece ser o de uma crescente, e como tudo parece ter começado a virar após o próprio jogador refletir e chegar à conclusão de que ele não é o novo Luiz Henrique, jamais será. Ele é o Arthur, aquele cara que pode agregar de alguma forma para o Botafogo, mas substituir o Luiz Henrique, que é craque, tarefa para poucos. E a tarefa ingrata também de hoje, que eu trouxe para a gente debater, é sobre um outro jogador que também veio em 2025 para substituir o outro craque que nós tínhamos, né, na temporada passada, o nosso Almadinha. Mas vou falar isso daqui a pouquinho. Antes, gostaria de desejar boas-vindas e falar, se você não é inscrito aqui no Cantinho Botafoguense ainda, pedir aquele favor, cara, se você estiver vendo esse vídeo, em qual momento, né, for, se inscreva aqui, ó, no canal, dê aquela força. Já somos quase 500, então curta os vídeos, compartilhe com seus amigos botafoguenses e até mesmo de outros clubes. Comente, né, ative o sininho, afinal de contas, de vez em quando a gente entra com um ao vivo, às vezes um vídeo gravado. Então, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, curta, ative o sininho de notificações. E lembrando também, se você, botafoguense, quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp do Cantinho Botafoguense, aqui embaixo, ó, basta você enviar o seu nome, seu sobrenome e a cidade de onde você fala para esse endereço eletrônico, que você, obviamente, será adicionado ao grupo e muito bem-vindo lá também, beleza? Então, grupo de WhatsApp, inscreva-se, curta, compartilhe, ajude o Cantinho Botafoguense a chegar logo aos 500 inscritos em pouco mais de um mês. Tá maneiro demais. Mas, galera, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o Santiago Rodrigues, né? O uruguaio Santiago, que veio para substituir o Thiago Almada, que desde que chegou no ano passado, foi bem claro, foi bem sincero, falando que, olha, eu venho aqui fazer uma espécie de, não diria estágio, porque estágio você precisa, né, se provar. O Thiago Almada, por mais jovem que seja, é um cara que vinha de Copa do Mundo, né, já vem referendado lá no futebol argentino, mas ele veio fazer uma ponte. O objetivo dele, claro, era a Europa. E ele tem futebol para não só para a Europa, como para clubes muito melhores do que o próprio Lyon. Isso aí será natural. Logo, logo ele certamente estará em clubes de como é que eu vou dizer, grande força na Europa, não somente o Lyon. Mas enfim. E para a vaga do Almada, que em 24, né, formou aquele quarteto ofensivo com Luiz Henrique, Savarino e o Igor Jesus, só que dos quatro, nós tínhamos dois craques. Aquele que é o diferencial, né, habilidade, que é o Luiz Henrique, e o Almada, que, pô, o Almada tem uma coisa particular. Ele não é o melhor driblador, ele não é o mais rápido, ele, obviamente, não é o mais forte, mas ele é aquele cara que mais sabia, naquele time, né, e ele sabe muito até hoje, dosar o momento certo de dar velocidade, dar cadência, lançar, né? Porra, aquele lance, né? Aquela jogada da final da Libertadores, gol do Luiz Henrique, onde começou com aquele momento do Amada, que ele para, literalmente para, por 2 ou 3 segundos na frente do zagueiro, né? Para dar um drible de corpo. Ali mostra quando o cara é diferente. E, bom, primeiro vamos falar um pouco sobre o Thiago Almada, né? Um jogador, um argentino, 24 anos, pequenininho, 1,71 m, jogador revelado pelo Vélez Sarsfield, lá da Argentina, e que foi contratado pelo Botafogo no início, na verdade, né, no meio do ano passado, por aproximadamente 20 milhões de euros. Importante frisar, contratado pelo Botafogo, entre aspas, né, na verdade foi contratado pela Igor nesse cambalacho, nesses ajustes fiscais, contábeis, que o Textor faz entre seus jogadores, principalmente aqueles diferentes. Então ele foi contratado por aproximadamente 20 milhões de euros, jogador que saiu do Vélez jovem, passou lá pela MLS, no Atlanta United, né, onde se destacou, números bem bons. Chegou ao Botafogo, falou que ia ficar 6 meses, assim o fez,
E em dezembro, após o Mundial da FIFA do ano passado, ele falou: olha, gente, agora eu vou seguir meus rumos, fiz o que tinha que fazer, o que eu prometi, e de fato o fez, né? E hoje está no Lyon. Chegou lá de maneira um pouco ainda se enturmando, se entrosando, né? Questão de clima, língua, principalmente na Europa, né? Para um sul-americano, né? Um latino, é uma adaptação bem complicada. E hoje ele é titular absoluto do clube francês. É um meio-campista destro que tem a preferência de jogar pela esquerda, onde ele pega, obviamente, o campo, né, com um ângulo muito maior para pensar nas jogadas, ver o jogo mesmo. Jogador que sempre serviu a seleção argentina olímpica, disputou, né, várias partidas com a sub-20, com a sub-23 da seleção do seu país, e na principal também. Ele tem aproximadamente, se não me engano, 8 ou 9 jogos, já tem 3 gols marcados, é campeão do mundo. Sim, ele esteve naquele grupo que foi campeão, né, onde o Messi finalmente levantou a taça que lhe faltava, o Almada estava lá. Inclusive, desde o seu surgimento, ainda no Vélez, o Almada sempre foi visto e classificado pela imprensa dos hermanos como novo Messi. Ou seja, quando o maior de todos os tempos, na minha opinião, né, tirando Pelé e Garrincha, claro, se aposentar, todos os hermanos sempre apostavam no Almada, o novo Messi. Eu acho que isso aí já fala por si só. O porquê, inclusive, que em 6 meses o camisa 23 ele simplesmente ganhou o coração dos botafoguenses, né, cara? Foram 6 meses intensos, um cara que jogou 26 partidas pelo Glorioso, 3 jogos, e nesses 6 meses ele foi campeão brasileiro e da Libertadores do ano passado. Em 6 meses, em momento algum, mesmo sempre falando que o objetivo dele era a Europa, a gente viu o corpo mole, ele jogava tudo quanto é jogo, saía somente por opção do treinador, quando assim acontecia, mas era um cara que não fugia da porrada, apesar de pequenininho. Porra, o Almada é craque. Formou, né, como nós falamos, aquele quadrado mágico que encantou demais a todos nós no ano passado. Almada na esquerda, Savarino mais centralizado, o animal do Luiz Henrique pela direita e o Igor no comando do ataque, né? Inclusive, muito curioso, eu acho que eu vi, foi até no antigo Twitter, uma brincadeira que fizeram com ele, perguntando quais seriam os jogadores com quem ele atuou que formariam, né, o melhor time para ele, os companheiros com quem ele já atuou. E ele citou alguns argentinos, obviamente, né, Otamendi foi citado, eu acho que ele citou o Mussa, do Lyon, e chegou no ataque e perguntaram para ele, seus melhores companheiros de ataque. Ele citou exatamente os 3 alvinegros, Savarino, Luiz Henrique e Igor. Ou seja, o Almada marcou para o Botafoguense, mas eu tenho certeza absoluta que o Botafogo também marcou muito o Thiago Almada. 6 meses intensos, cara. E eu sou eternamente grato a tudo que ele fez, cara. Que em momento algum ele faltou com a verdade pra gente, em momento algum fez corpo mole e em vários momentos foi decisivo. Comprovou de fato que é craque. Pois bem, vida que segue. Sem Almada, sem Luiz Henrique, né? Falamos do Arthur, que vem agora para substituir o Luiz Henrique, né? Por mérito e guardadas as devidas proporções. O Botafogo, obviamente, tão logo o Almada viajou para a França, se viu obrigado a contratar um novo cara para aquele setor. E aí, o setor de scout foi buscar novamente na MLS um jogador que, em tese, tem características parecidas e até números parecidos lá na MLS. Trouxemos aí, então, o uruguaio Santiago Rodrigues, né, um jogador contemporâneo, 25 anos, jogador praticamente da mesma altura, é 1 centímetro mais alto, 1,72 m, revelado pelo forte tradicional nacional do Uruguai, né? Contratado pelo Glorioso neste ano, né, no início da temporada de 25, por aproximadamente 15 milhões de euros, então, assim, um valor altíssimo também, né, 5 milhões a menos que o Almada. Com passagem, né, foi revelado nacional, passou pelo Montevideo City Torque, confesso que eu jamais tinha ouvido falar, inclusive, desse clube, e de lá migrou para o New York City, obviamente, de Nova York, Estados Unidos. Disputou lá a MLS, se não me engano, 2 temporadas, eu acho, e o Old Scout botafoguense o indicou e o Botafogo fez a contratação. É um jogador que também disputou, né, várias partidas pelas seleções de base, Uruguaia, né, a Celeste, a Sub-17, o Sub-20, o Sub-23. Não encontrei informação ainda de convocação
e ou de participações na seleção principal celeste. Realmente eu acho que o Santiago ainda não chegou neste nível. Mas se comparado com o Almada lá na MLS, inclusive, ele tem números iguais ao Thiago. Ou seja, lá no New York, o Santiago causou certo estrago, né? Se destacou. É claro, porra, eu sei, o futebol norte-americano dos Estados Unidos, na verdade, é um futebol ainda de qualidade embrionária, se comparado principalmente aos grandes centros, até mesmo da América do Sul, Argentina, Brasil e tudo mais, né? Mas, cara, quanto os números, não há argumentos. Inclusive, houve entre os dois jogadores, o argentino e o uruguaio, 4 encontros lá na Liga dos Estados Unidos, e desses 4 encontros, 3 empates e uma vitória do time do Santiago. Ou seja, né, o Thiago Almada, quem diria, ele o Rodrigues é um carrasco do Almada nos 4 confrontos, né? No Botafogo, até o presente momento, foram 7 jogos e 0 gols. Na verdade, pouquíssimos minutos, né, de relevância, de destaque. Eu acho que nas poucas participações do Santiago Rodrigues, ele ainda deu pequenos sinais de que fisicamente já está melhor, e eu acho que fisicamente implica, por consequência, até mesmo uma melhora técnica, né? Naquele segundo tempo do jogo contra o Capital, onde aquele time B do Botafogo perdeu de maneira vergonhosa para o clube do Distrito Federal. Então, o Santiago dá alguns sinais que pode agregar. Eu acho que ainda é muito cedo para dizer que vai virar. E já não sei se é tão cedo para falar que, puta, pode ter sido uma pequena flopada. Ou que foi muito dinheiro pago para um jogador que efetivamente está aquém dos valores envolvidos. Ou está aquém da qualidade, né, para ser minimamente comparado ao Thiago Almada. Tanto é verdade que, mesmo ainda em período de adaptação, o Santiago ainda não se firmou no Glorioso. Hoje, o titular da posição em que ele foi contratado para assumir é o cuiabano improvisado. Eu sei, a gente tem que ter paciência, né? É um período de adaptação. Ele terminou a temporada passada, se não me engano, lá em meados de novembro. Desde então, ele está buscando o melhor condicionamento físico. Mas eu também digo o seguinte, cara: quando você é contratado com expectativa alta, com muito valor envolvido, né, supostamente visto como possível craque, né, a nível sul-americano, o seu tempo também tem que ser mais curto para a cobrança, cara. A expectativa, ela é atrelada à cobrança, ou seja, se você chega com todo esse status, o seu tempo de reação tem que ser menor, isso é óbvio, cara. É o ônus e o bônus do cargo, da função, né, de como você é visto. O que eu quero dizer com isso? Que, ok, eu já tenho certo que o Santiago Rodrigues jamais será o que foi o Thiago Almada para o Botafogo. Assim como eu falei em vídeo anterior, o Arthur jamais será o que foi o Luiz Henrique. Isso é um fato, isso é incontestável. Isso também não quer dizer que ambos também não possam fazer sua história com a camisa do Glorioso. Eu creio. O Arthur eu conheço, né? Era mais fácil, a gente viu muito aqui no Brasil, e eu realmente acho que, sabendo que ele é o Arthur e não o LH, ele vai agregar muito e vai colaborar bastante. O Santi, eu não conhecia. Eu vejo, sim, alguns sinais de que ele é um jogador bem ok, e se fisicamente estiver bem, ele pode, sim, agregar muito. Agora, não dá para ficar esperando, cara, para sempre. Cabe também agora ao uruguaio correr mais atrás, cara. Já, porra, nós estamos falando aí, estamos em junho. Fisicamente ele está treinando há 2 meses. Óbvio, passou por um período, uma pequena contusão, né, um desconforto, mas agora é com ele. E o Renato Paiva tem que colocar para jogar 3, 4, 5 partidas em sequência como titular para ele mostrar se vale ou não. Torço muito, porque eu sempre falei, eu sou fã mesmo de carteirinha de jogadores da Argentina e do Uruguai, pelas características dele de garra, de fibra, e eu espero que o Santiago Rodrigues seja mais um desses. Repito, para mim não é e jamais será um Almada, e eu acho que, até mesmo pela numeração da camisa, né?
mais ou menos a mesma comparação que nós fizemos, Arthur, Luiz Henrique e a 7 mítica do Glorioso, o Santiago ainda chegou também pegando, além de tudo, a 23 do Almada. É uma pressão da porra. Não a simbologia do número 23 para o futebol, que sabe no Botafogo, mas o fato de vir para substituir um cara que foi craque em 6 meses, e a numeração, cara, certamente deve dar um pezinho. Então, torço muito para que o Santi desenvolva, mas também cobro que seja o quanto antes possível. Cabe a ele, compete a ele, depende apenas dele. Mas diz aí para mim, você concorda, discorda, o que você acha? Faz uma comparação entre Santiago e Almada. Comente aqui no vídeo, quero saber, beleza? E falar em Santiago Rodrigues, cara, todo vídeo aqui no Cantinho Botafoguense, sempre a gente fala de música também. Então se liga só. Meu irmão, aqui vai até com erro de música, compadre. Falar em música aqui, ó. Falar em Santiago Rodrigues, então vamos falar de Uruguai. A melhor e maior banda do Uruguai, cara, de punk rock, Motosserra, meu irmão. Isso é uma máquina de porrada, cara. Motosserra, do meu amigo Luiz, cara. Luizito, que hoje está morando na Espanha. Motosserra do Marcos, o Ig Podre, o antigo baixista Gabriel, o Alo, baterista, banda com quem eu tive um baita prazer de fazer uma pequena mini tour no início dos anos 2000 com minha banda. Então, assim, cara, em homenagem ao Santiago Rodrigues, cara, Motosserra, cara, punk rock feroz, feroz demais, lá de Montevidéu. Se você ainda não conhece, vou deixar uma música aqui desses camaradas uruguaios no descritivo desse vídeo. Corre atrás se você gosta de barulho, meu irmão. Você não vai se arrepender. É uma porradaria do início ao fim. Fica a dica. Valeu? Mas é isso, galera. Vamos ficar por aqui. Quero que você comente aí, então, essa comparação. Almada, Santiago, ele está se sentindo, ele vai vingar. Diz para mim, beleza? Não esqueça também, mais uma vez, inscreva-se, curta e compartilhe. Tamo junto? A todos vocês, ótimo dia e saudações sempre, sempre, sempre alvinegras. Um abraço.